Olá, meus amigos, estamos ao vivo para todo mundo através do Facebook. Hoje a gente vai estar falando com o Dr. Felipe Bate. O cara é um dos veterinários mais respeitados quando a gente fala de pássaros silvestres. Pessoal que for chegando aí vai dando um alô para a gente saber o nome de vocês. Rapaziada, queria pedir também encarecidamente todo mundo que for entrando, por favor, compartilhe essa live para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Beleza? A gente vai estar falando hoje sobre micoplasmose com o Dr. Felipe Bate. O que é micoplasmose, o que causa, quais são as formas de contágio, como a gente consegue identificar a doença, os tipos de sequela que a micoplasmose deixa na sua ave. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Beleza? Todo mundo por aí? Maurício já está aí. Boa noite, meu camarada. Muito prazer ter você aqui com a gente. A Amanda já está aí também. A Edith. Então é isso, rapaziada. Quem puder, a gente pede para dar uma compartilhada nessa live. Vou chamar ele aqui agora. O cara, quando a gente fez a proposta para ele fazer a live, o cara aceitou de primeira. Agradeço muito. Meu amigo Felipe Bate. Muito bem-vindo, Felipe. Fala, galera. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Como vai? Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui. Hoje tinha live às 5, né? A minha live é ao vivo lá no Instagram. E eu deixei de fazer a minha live, cedi para a doutora Júlia e para poder participar aqui, né? Senão ia ficar cansado, fazer 2 lives seguidas é complicado. Então, abri mão para ter o prazer de estar aqui com você nessa noite aí. Valeu, Felipe. A gente te agradece muito, cara. Felipe, primeira coisa que eu queria saber, não é nenhuma pergunta, eu queria que você contasse um pouco da sua história para a gente, como é que foi o início dessa tua caminhada, teu primeiro contato assim com os silvestres, como é que foi? Conta pra gente. Cara, eu me formei na Universidade Rural, né? E durante a faculdade, a gente vinha trabalhando já com aqueles projetos de pesquisa, né? A Universidade Pública sempre tem como intuito a pesquisa. Então, eu me engajei lá na pesquisa científica, na parasitologia, na microbiologia, comecei a trabalhar com avestruzes. E aí, logo no início de carreira, né, de recém-formado, tive uma ideia de montar uma clínica especializada e tiveram grandes amigos e parceiros que são amigos até hoje, né? Não vou falar o nome, não tem nada a ver, todos são amigos. Tem o Oscar de Olaria, né, do criador, o magnífico. Tem o Tubiraí, tem o José Luiz, né, da Feira da Tijuca, e por aí vai. Então, assim, eu sou muito grato, eu acho que a gente chega onde a gente chegou justamente com os amigos que a gente construiu há 14 anos atrás. Então, sou grato por isso. Falar sobre minha complicada é melhor deixar os outros falarem por si. A gente já conhece, né, cara? Felipe Bate fera aí. Felipe, então vamos começar a desvendar esse mistério aí, que é a micoplasmose. O que na verdade é a micoplasmose? Ele é uma doença? Ele é um sintoma? O que é a micoplasmose? Contar uma história antes. Eu acho que eu nunca falei sobre micoplasmose numa live, né, em nenhum vídeo antes. Mas muito tempo atrás, quando eu me formei, essa doença era uma incógnita. Então, há 13, 14 anos atrás. E tem um criador de bicudo, que é o Flávio, né, ali de Água Santa, Meia e tal, Flávio dos Bicudos. E essa doença teve lá no criatório dele e a gente não sabia nada sobre micoplasmose. E aí a gente começou a pesquisar e tal e descobriu um pouco mais sobre essa doença. E até o medicamento que hoje, a gente vai falar sobre os remédios, vai falar sobre várias coisas, e os medicamentos hoje utilizados são aquela época lá atrás. Isso é muito legal, né? Muito bacana a gente relembrar isso, né? E fica muito vivo na minha memória, mesmo tendo 14, 13 anos atrás. Então, micoplasmose, né, já te respondendo, micoplasmose é um agente, é um parasito. Mas entenda como parasito, por exemplo, bactéria é um parasito, vírus é um parasito, né? O Covid é um parasito. Então, na verdade, ele usa o seu hospedeiro para se multiplicar. Então, a micoplasma não deixa de ser um parasito, mas ela é uma terminologia bem específica, ela é um micoplasma. Então, esse micoplasma, você tem bactérias, vírus, fungos e micoplasmas. Então, esse micoplasma é uma coisa muito específica. Se assemelha muito a uma bactéria. E tem muitos assistindo essa live que tratam micoplasmose
com antibióticos, e vocês vão ver que é errado. Tratar micoplasmose não se trata com antibióticos. Antibiótico é para bactéria. E micoplasma se trata com medicamentos específicos para micoplasma. A gente vai falar um bate-papo rápido sobre esses medicamentos também, e vocês vão ver que muitos já usaram, mas sem saber. Tá? Então, micoplasma, na verdade, é um agente etiológico, é um parasita que ela parasita muitas vezes, não somente a parte respiratória, que vocês já conhecem bem, né, da micoplasmose, aquela falta de ar, a gente vai aprofundar esse bate-papo aí, né, mais para frente, mas também a parte intestinal é atingida, e também a parte reprodutiva. E aí é o grande X da questão, a parte reprodutiva da ave fica afetada. A gente vê... Eu pesquiso muito sobre isso na internet, então a gente sempre vê o cara que está com um passarinho que não enche ovo, ou está com uma fêmea que não bota. Isso pode ser um traço da micoplasmose. Quando a gente entra em infertilidade, eu acho que micoplasmose está intimamente ligada. Eu ainda não me ajustei bem com a câmera, não, mas estou quase lá. Então, assim, micoplasmose está intimamente ligada à infertilidade. Então, a infertilidade por micoplasmose é uma causa muito comum. Então, mas eu vou citar algumas. Então, por exemplo, Felipe, eu tenho um curió que não enche ovo. O que eu tenho que fazer? Bom, minimamente, você tem que fazer o exame de micoplasmose, é a primeira opção. A segunda opção é salmonelose, que também leva a uma sintomatologia muito parecida e leva à infertilidade. E a terceira opção, coccidiose. Tá? Então, coccidiose também, apesar de não ter nada a ver com o sistema reprodutivo, mas baixa a imunidade, a ave sai da reprodução e aí ela fica subclínica. Então, são os 3 exames que você deve se preocupar. Felipe, vou falar nomes, porque aqui as minhas lives, eu costumo falar, Marcelo, minhas lives são lives quase que sertanejas, né? Ontem teve Vila Mix, eu fiquei vendo live do Vila Mix, então assim, é verdade. Então, doa quem doer, eu sou um cara verdadeiro. Então, o exame que você deve fazer, meu caro, que você está meu. Quantos temos na live? Temos por enquanto 7.200. Então, assim, quando você pensa em exames, o exame que você deve fazer é o mix preventivo. Eu trabalho pessoalmente com o laboratório da Unigen. Eu não ganho R$1 para falar esta merda, mas eu trabalho com o laboratório da Unigen e a gente manda o mix preventivo. O mix preventivo engloba todas essas doenças que eu comentei, essas 3 doenças, e englobam outras doenças também, mas o principal são essas 3 quando a gente está diante de um assunto de infertilidade. Então, o primeiro recado que eu tenho para você que está aí me ouvindo, é isso. Anota aí no caderninho, o exame de ereção é mix preventivo, lá da Unigen. Mix preventivo, mas não basta só o cara fazer em casa, né, cara? O cara tem que procurar uma pessoa especializada, porque senão ele não vai conseguir interpretar. Interpretar, ele vai procurar o veterinário dele. Mas hoje o laboratório, eles facilitam o acesso da pessoa, o público final ao exame. Então, por exemplo, é igual a gente, se você quiser fazer exame de Covid hoje, você faz, você não precisa de pedido médico, entendeu? Então, assim, qualquer um faz. Agora, a interpretação, não, a interpretação é um ato médico veterinário, é exclusivo do veterinário. Então, aí você vai, contrata, paga uma consulta aqui para o Felipe ou para qualquer outro veterinário, interpretar e, além disso, medicar os animais da melhor maneira possível. Mas o acesso ao exame é liberado. Em qualquer laboratório, tá? É na São Camilo, é na antiga São Camilo, agora esqueci o nome, Unigen, Ampligen, todos eles o acesso é liberado. Mas a interpretação, lembre-se, é um ato exclusivo do médico veterinário. Somente ele pode interpretar. Não é um biólogo, não é um bioquímico, não é um químico, é um médico veterinário. É bom sempre a gente falar também, não automedique a sua ave, né, cara? O pessoal aí, principalmente no meio dos criadores, isso é praticamente um vício, né? Todo criador automedica a sua ave. É uma desgraça, né? Mas, assim, eu entendo, muitas vezes, associado ao desespero da pessoa. Então, assim, amanhã, eu vou receber um criador 8 da manhã, ele já está coletando material para levar. Então, assim, eu entendo o desespero, já morreram 33 filhotes de curió, dos 42 que ele tirou. Então, assim, é desesperador, e o cara tenta de tudo mesmo. Mas eu acho que ele tem que ter a noção de dar um time e falar assim, não, agora, porra, um filhote de curió, a gente sabe quanto custa. No mínimo é R$1.000, é 800, 1.000, porra, filhotinho.
com R$ 800 você me paga os exames, da sobra dinheiro para o seu McDonald's. Então, assim, tem que ter noção. Então, assim, ele esperou perder 33 filhotes para poder, tipo, amadurecer a ideia de ir ao veterinário. Então, é a mesma coisa. Acho que qualquer segmento, seja, por exemplo, você tem um carro. Tem gente que tem um hobby, né? Quer ter carro maneiro, tem uma Ferrari, uma Lamborghini, enfim, qualquer carro de 100 mil, 150 mil, 200 mil. Então, assim, o cara vai botar o carro num mecânico não especializado? Ele não bota. Você Não bota bota. sua filha, seu filho, numa creche que você se sente inseguro? Você não bota. Então, aí chega com um veterinário, existe um ranço, né, um paradigma de que, eu vou aqui nesse veterinário mesmo que, ele é mais barato. Mas será que não tem algo errado? Entendeu? Um veterinário especializado tem uma diferença. Então, assim, o cara estudou, fez mestrado, especialização, tem uma clínica veterinária especializada. Estou falando de mim mesmo, estou falando de mim. Então, o cara tem uma clínica especializada em aves. Então, tem que ter uma coisa diferente. Não pode ser o mesmo valor da consulta. Tem algo diferente. O cara se insere naquilo. Ele não atende qualquer público, ele atende um público muito seleto, um público diminuto. Então, assim, tem que valorizar esse profissional especializado, assim como você valoriza qualquer serviço especializado em qualquer profissional. Quando você tem um problema na sua caixa de luz, você vai chamar quem? Um eletricista. Você não vai chamar um pedreiro. O pedreiro é para obra geral, né, e tal. Para fazer aí o rebaixamento de teto aí, você vai chamar quem? Um cara especializado em gesso, e por aí vai. Então, assim, qualquer profissional, e o Brasil é o país do serviço. Então, assim, é o país que alavanca os serviços. Então, é isso, é procurar o profissional especializado dentro daquele segmento, qualquer que seja. Beleza, Felipe. Rapaziada, a gente está aqui com o Felipe Bate, um dos maiores nomes da medicina veterinária especializada em aves no Brasil. Queria pedir, se você ainda não compartilhou, compartilhe essa live para ajudar a gente. A gente já está aqui com o Edivaldo, José Roberto, Márcio, Sidney, todo mundo mandando um alô para você. Felipe, e o que causa a micoplasmose? Cara, eu falo muito, né? Eu falo pra cacete, minha mãe fala que eu falo demais. Falo pra a live vai tomando umas vertentes muito loucas, e assim, tem que acompanhar o raciocínio. Então, assim, a micoplasmose, né? Você perguntou o que causa, né? O que vai levar na ave, né? Os danos na ave. Você tem 3 situações muito específicas na ave. Então, assim, você já viu, você já conhece, você já sabe que existem 2 espécies de micoplasmose. Tem uma micoplasma que acomete a parte articular, e todo mundo, quando tinha 8, 10 anos de idade, tinha um canário, e esse canário, ele tinha uma perebinha no dedinho. Essa perebinha no dedinho que ele tinha, uma perebinha no dedinho, na articulação, era por micoplasmose. Mas aí o meu vovô Nilton, já faleceu, vovô falava o quê? Não, Felipe, isso aí é picada de mosquito. Né? Vovô falava que era picada de mosquito, né? Aí ele passava uma pomadinha lá e melhorava. Mas agora, né, a gente já sabe que é por micoplasmose. E essa micoplasma chama-se micoplasma sinóvia. É uma micoplasma bem específica do sistema articular. Acomete 90% das vezes em canário. Você não vai ver um curió, um bicudo, dificilmente vai ver um colheiro, animais silvestres, ave silvestre, acometida por micoplasma sinóvia. Então acomete mais os exóticos, né? Ou o canário que é doméstico. E aí a outra espécie que você tem é uma micoplasma pulmonar. Essa micoplasma pulmonar, já o nome já diz, ela vai cometer o pulmão, óbvio que vai cometer o pulmão, mas assim, ela vai cometer a parede interalveolar do pulmão do seu animal. Então, vamos dar um exemplo, para você entender, você tem que entender, né? Então, tipo assim, Felipe, por que o Covid é tão ruim? Não sei o que, já entrou em Covid a história. Porque quando você tem Covid, o seu pulmão sofre uma opacificação e o que ele expande, ele expande, ele não expande mais. Ele fica com fibrose pulmonar. E aí você vai para o respirador, que é a grande merda toda do estado do Rio de Janeiro, que não tem respirador. Então, assim, o respirador para expandir o seu pulmão. O pulmão de uma ave não expande, ele já é fibroso naturalmente. Então, ele não expande. Então, quando a ave sofre por micoplasma, e esse micoplasma rompe o alvéolo pulmonar, que é onde ocorre a troca gasosa, ele rompe. E ele começa a ter uma DRC, doença respiratória crônica. Eu acho que ele pega DRC, né? A maioria pega DRC. Mas DRC é um sinal clínico e não uma doença em si. Então, sua ave fica como lá? Aí sua ave fica assim, ó.
abrindo o bico, fechando o bico, não fica? Ou aquele filhotinho com 5, 7 dias, fica lá assim, ó, abrindo e fechando o bico. Aí tu, vai morrer. E morre. Morre pela DRC, pelas complicações de uma insuficiência respiratória. Mas não somente acomete o pulmão, mas comete os sacos aéreos, e além dessa micoplasma sinóvica, acomete articulações. Você tem um comprometimento reprodutivo e o comprometimento intestinal. E passa despercebido pela pessoa. A pessoa só percebe quando ela está perdendo os animais por DRC, por doença respiratória crônica. E aí ele começa a perceber que ele vai ter mortalidade de filhote. Normalmente, Titio está ensinando. Já anotou? Pegou o caderninho? Normalmente esse filhote vai morrer com 7 dias. É cabalístico. Pensa no número cabalístico. Tu vai jogar no bingo. Aí tu fala assim, 7. Aqui, minha gatinha. Cadê minha gatinha? Oi, filha. É ela aí. Então, assim, é cabalístico, né? O número 7. É a idade da morte do animal que tem micoplasmose. Ao vivo é engraçado, né? Ao vivo vale tudo. Fala, filhote. Calma, papai vai dar atenção para você. Então, assim, 7 dias é patognomônico. O filhote morre até 10 dias de idade com micoplasmose. E aí o cara, quando tem a mortalidade, ele desespera. Aí ele vai dar o quê? Vai dar antibiótico, ele vai dar pozinho na água, ele vai, fazer tudo, menos chamar um veterinário, porque ele acha que o veterinário, muitas vezes, não vale a pena. Ou, às vezes, ele teve uma impressão negativa daquele primeiro veterinário que foi. Pode até ser do eu também. Às vezes eu fui lá, o cara, filha da puta, não gostei dele, caraca, muito grosseiros. Não gostei, não vou chamar mais veterinário nenhum. Então, assim, tem vários veterinários, ele pode chamar qualquer um, não tem problema de que chame um veterinário, né? Então, quando você pergunta de o que causa na ave, exatamente isso, comprometimento respiratório, comprometimento intestinal, articular e reprodutivo. Olha as 4 vertentes que você tem, são 4 grandes possibilidades, e muitas vezes você tem 2 ou 3 sinais clínicos disso, já é patognomônico, você já vê o caso e já sabe que é por micoplasmose, você faz o exame só para comprovar a situação. Perfeito, Felipe. E agora, como é que o pássaro ele é acometido pela micoplasmose? É por contato com o pássaro já contaminado? Isso vem na comida? Isso já é do pássaro? Como é que ele é contaminado com a micoplasmose? É uma doença infecciosa. Então só vai passar de ave a ave ou através dos fômites, né? O que são fômites, Felipe? Fômites é F-O, fômites. Esses fômites, né? Bebedouro, comedouro, poleiro, a sua mãozinha lá contaminada que mexe numa gaiola e vai lá mexer na outra. Então, assim, isso são fômites, são objetos, né? Que você acaba passando de gaiola para gaiola. Então, passa dessa forma. Passa pela comida, Felipe? Não. Por pior que seja a comida que você use, não vai passar pela comida, nem pela água. E sim compartilhamento de objetos e convívio, né? Próximos uma gaiola das outras. Então passa dessa forma. Mas a micoplasmose, ela é de baixa patogenicidade. O que significa isso, Felipe? Para ela causar doença, ela tem que estar com uma quantidade muito grande do agente ou o passarinho está com a baixa de imunidade. Senão o passarinho não vai adoecer. E é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes, aquele seu filhotinho lá de 7 dias, cabalístico, 7 dias, aquele seu filhotinho, ele morre porque ele não tem imunidade. Mas a mãe dele, a curiola, a pardinha, então assim, ela, na verdade, está doente, mas ela é subclínica, passa a doença para o filhote, mas quem morre é o filhote, não morre, e ela não morre. Aí você fala assim, Felipe, morreram 33 filhotes de curió, e aí, morreram quantas fêmeas? 0. Morreram quantos machos? 0. Só morreu os 33 filhotes dos 42. Então, assim, grandes, e com 7 dias de idade, tá? Até 10 dias. Você vai ver que é totalmente diferente de coccidiose. A coccidiose, você precisa de um ciclo biológico mais longo. E aí o passarinho vai morrer com 3, 4 meses de idade. Ele não morre com 10 dias. Mas o cara cisma que tudo na vida dele é coccidiose. Ele só conhece coccidiose. Eu falei numa live aí semana passada sobre a verdade sobre coccidiose. Gente, nossa, nego. O Felipe falou muito. Ele é maluco, não pode falar. Filho, a verdade dói. É a vida, a verdade dói quem tem que ouvir. Então, assim, faz parte. Tá? Então, eu espero que esteja caminhando bem essa questão da live. Eu espero que você esteja prestando atenção para você não perpetuar a informação errada.
né? Então, assim, quando você falar sobre micoplasmose, você lembrar do titio Felipe, que impregnou a sua cabeça com informações benéficas, e não informações oriundas de achismo, oriundas de problemas que o vizinho passou e você já distorceu a história. Beleza, rapaziada, a gente está aqui com o Felipe Bate, especialista em pássaros silvestres. O cara é o fera. Aqui no Rio de Janeiro não tem para ninguém, cara. Quem manda é ele. Se você puder, compartilha essa live. Vá mandando suas perguntas também. Felipe, a gente tem um elogio aqui de um cliente seu. José Roberto. Já precisei do Dr. Felipe, realmente é um profissional diferenciado. Deixa eu ver a foto. Ficou pequena. Deixa eu ver. Tem um F do Facebook, tá bem na cara dele. Sacanagem. O José Roberto. Mas obrigado, José Roberto. É isso. Eu acho que o mais importante é você... Assim, eu costumo falar que o meu compromisso é com o diagnóstico. Então, assim, quando você chega lá com um passarinho enfermo ou com qualquer outra situação, assim como um médico, né, tá no hospital e tal, ele tem um compromisso com o diagnóstico. E ele vai tratar da melhor forma possível o seu animal. Só que muitas e muitas vezes o animal morre. E, assim, eu acho que essa questão da morte, né, da tanatologia, do estudo da morte, você tem que ter uma empatia com a pessoa. Você tem que se colocar um pouco na situação dela. Muitas vezes o animal, eu já olhei para o bicho, eu já sei, tipo, é terminal, o animal está morrendo, né, com uma insuficiência respiratória muito grave. Mas não posso ser um rude, uma pessoa ignorante, e falar assim, vai morrer, deixa morrer. Não, você tem que acolher a pessoa, é um momento difícil. Às vezes o passarinho é um galador de, 15 anos, e tá com ele há 15 anos, ele ama o passarinho, entendeu? É sacanagem você, tipo, tratar mal a pessoa, você tem que ter uma empatia, tu sabe que tá fudido, vai morrer, mas assim, vai lá, cuida, bota no oxigênio, faz os medicamentos que tem para fazer, justamente para você sair daquela situação. Tipo assim, quando eu saio do meu plantão, eu falo assim, não, eu fiz o meu melhor durante essas 8 horas que eu estive aqui, eu fiz o meu melhor. Atendi a todos, orientei, mediquei da melhor forma possível. Pode morrer? Pode morrer, é uma clínica especializada com casos gravíssimos, mas pelo menos morre com a sensação de dever cumprido. Isso que é o mais importante. Então, muitas vezes, a pessoa perde uma vez um animal, mas ela é grata, ela viu que você se esforçou e valeu a pena o esforço, né? Você não desdenhou ou você desmereceu aquela situação naquele momento final do animal. Cara, eu já perdi vários pássaros assim que eu tinha uma estima muito grande e é complicado, né? A gente se apega mesmo ao bicho. Mas, Felipe, como é que a micoplasmose ela se apresenta, os sintomas? Como é que o criador ele pode tentar ali, por mais que ele não tenha muita habilidade, identificar um começo de um quadro mais agravado de micoplasmose, logo bem no comecinho? Então, o principal sinal clínico, né? Só um adendo importante, a ave, o animal, qualquer que seja ele não tem sintoma, né? Quem tem sintoma é você, humano, que interpreta a dor, a doença, e aí você fala para o seu médico que você está sentindo. Então, isso é um sintoma. O animal, qualquer que seja ele tem um sinal clínico, ele não sabe falar. Então, você tem que adivinhar o que ele tem ali, mediante o que ele está demonstrando. Então, isso é um sinal clínico. Então, o principal sinal clínico de uma ave na verdade, a falta de ar. É a DRC, a doença respiratória crônica. Mas a micoplasmose, ela não é assim, tipo, estala o dedo, ficou doente e morreu. Não, ela é lenta, ela é progressiva, ela é devagar. Você vai ver um animal fazendo todos aqueles sinais clínicos que você já conhece. Inapetência, o animal não come, né? Anorexia, ele vai ficando prostrado, vai ficando arrepiadinho. Aí você estala o dedo lá na gaiola assim, ó, ele responde. Mas você sabe que ele não está bem. Aí que é a desgraça. Aí você já começa a querer automedicar nesse momento. E esse era o momento de você ir ao veterinário. Então, assim, é uma coisa progressiva e muito lenta. Então, a micoplasmose é uma doença infecciosa, progressiva, porém lenta demais. É diferente de outras doenças, por exemplo, clamídia. Depois a gente pode falar sobre clamídia numa outra live, né, e tal. A clamídia, ela é extremamente agressiva. A clamídia, ela é muito agressiva. Então, o animal morre muito rápido.
Então você vê, às vezes, chega lá, muitas vezes, uma calopsita, um papagaio, com clamídia, a mortalidade é altíssima, porque é muito agudo, é muito rápido. Diferente da micoplasma, que é crônico. Então, a DRC, doença respiratória crônica, em que uma das causas é a micoplasmose, já diz o nome, é crônico. Então, é uma coisa devagar. Você percebe, só não vê quando você não está atento. Às vezes você tem 50 gaiolas, às vezes não é nem você que cuida. Às vezes é um tratador, é a moça que te ajuda, a secretária do lar, é todo mundo que te auxilia, mas você não percebe aquele feeling do criador, essas pessoas não têm, entendeu? Então, assim, tem que ficar atento a esses sinais. Falta de apetite, ficar flocada, né, ficar levemente arrepiada, e você não tem, raramente você vai ter alterações em fezes. O animal não altera fezes, ele fica estável, ele come. Aí é lógico que o animal está meio doentinho, aí você bota milho, aí você bota cânhamo, aí canjiquinha, aí ração, afarinhada. Então, assim, a dieta fica farta, mas a coisa passa despercebida, entendeu? Talvez essa dieta farta até mascare um pouco os sinais que o passarinho está dando, né, Felipe? Mascara um pouco, mas a pessoa fica desesperada, ela lança a mão do que ela sabe fazer. Então, a dieta farta faz parte dessa situação, mas ela não lança a mão do principal. Anota aí no caderninho, Titi vai esperar vocês pegarem um caderninho, tá? Pega o caderninho. Você tem que aquecer esse animal. Todo criador, ele tem que ter um aquecedor profissional de gaiola. Então, assim, tem que ter um aquecedor. Quem vende o aquecedor? José Luiz vende o aquecedor. A Companhia Pássaro Forte vende o aquecedor. Sei lá, o que mais? Todo mundo vende esse aquecedor. O aquecedor, quem fabrica? Vou falar porque aqui é a live das verdades. Tu me chamou, Marcelo, agora tem que ouvir. Então, assim, quem fabrica é o José Geraldo. É live raiz. O José Geraldo, Zé Geraldo, lá de Magé, acho que é Magé. Zé Geraldo, ele que vende os aquecedores para essas lojas, mas ele tem um pedido mínimo. Eu só comprei uma vez com eles, comprei uns 10 aquecedores, mas aí eu compro dois eu compro em loja mesmo, normal. Então, mas anota aí, Zé Geraldo. Qual é o criatório dele? Não lembro. É um criatório comercial. Eu não lembro do criatório dele, o nome. Mas é o José Geraldo de Magé, acho que é Magé. Então, ele vende esse aquecedor e todo criatório tem que ter a droga do aquecedor. Você tem que fazer uma conta, o seguinte, Marcelo. Das suas aves, vou fazer uma conta hipotética. Você tem 100 animais, tá? 100 aves. Dessas 100 aves, presta atenção que o Titio vai falar para você. Das 100 aves que você tem, 1% estará doente o tempo inteiro no seu plantel. Então, de 100 aves que você tem, uma ave, todos os dias, ela estará doente. Todos os dias. Não vai ser a mesma ave, claro. Ela morre, aí vem outra para a enfermaria, ela fica boa, aí a outra quebrou a perna, aí a outra teve uma intoxicação, a outra atravessou o ovo. Então, assim, a sua enfermaria sempre vai ter 1%. Então, por isso que você tem que ter a droga do aquecedor, para você pegar essa ave, além da sua dieta reforçada, que você já sabe que tem que fazer, bota milho, cânhamo, canjiquinha, farinhada da Nutrópica, da Cedé, do que você quiser, ração, e semente e tudo mais, pepino, qualquer coisa, bote qualquer coisa na gaiola, entupa a gaiola de comida, o que ela comer vai estar no lucro. Mas, além disso, é botar o aquecedor. E o terceiro passo, vou além, aqui. E o terceiro passo que você tem que fazer é dar energia para esse animal. Então, é colocar uma pitadinha, estou falando uma pitadinha, assim, ó, pitadinha, não é 5 dedos, não, pitadinha, de açúcar no bebedouro. Ah, Felipe, eu posso usar néctar de beija-flor? Pode, é uma pitadinha. Eu posso usar dextrose? Não. Dextrose é açúcar microbiológico, é açúcar comercial de laboratório, é uma merda, é horrível, o gosto é horrível. É doce, mas é uma merda de gosto. Então é para você usar néctar de beija-flor ou açúcar cristal refinado que você compra no mercado, no Mundial, no Guanabara, quando você vai lá no mercado, você compra aquela porcaria, aquele açúcar ali, é o refinado, não é o açúcar cristal, é refinado ou néctar de beija-flor. Então, com essas 3 dicas, com a dieta reforçada, o aquecedor e dando energia, você tem grandes chances, não vou dizer salvar a ave, porque você tem que dar o remédio certo da micoplasmose, óbvio, né? Mas você tem grandes chances de amenizar o sofrimento dela, te dar tempo, o principal é te dar tempo de você ir ao veterinário.
e ela não vai morrer. Você pode ter certeza, porque a micoplasma, que é nosso assunto de hoje aqui da live, ela é crônica. Então vai dar tempo de sobra para você ir no veterinário. O que está na moda agora é o Glicopan, né? O famoso Glicopan. Todo mundo dando Glicopan ao passarinho, vai um dia antes do torneio, soca Glicopan no bicho, para o bicho ter força. Titio já falou sobre o Glicopan. Eu não tenho nenhum problema com o Glicopan, é da Vetnil, é um laboratório que eu tenho uma admiração muito grande. Quando eu era estudante de veterinária, era fodido, era, pobre demais, e bendigava coisas, patrocínio, qualquer coisa, todo mundo que ajudasse, né, era bem-vindo. E um dos laboratórios que abriu as portas, né, e patrocinava todo o evento que eu fazia quando eu era estudante, foi a Vetnil. Então, hoje a Vetnil é um monstro, né? Tem 25 anos de mercado, mas eu aprendi a receitar os medicamentos da Vetnil lá naquela época, lá quando eu estava terminando a faculdade. Então, quem lançou o Glicopan, vou falar que fui eu, óbvio que não fui eu, né? Óbvio. Mas o Glicopan, ele, além do complexo B de bola, tudo que deixa sua água amarela no bebedouro tem complexo B. Então, Glicopan, Aminosol, Orovit, Orozol, Aminosol, todos os medicamentos têm complexo B. O complexo B visa fazer com que a ave coma mais. Então, mamãe dava na minha infância o quê? Biotônico Fontoura, tem complexo B. Eu comi igual um monstrinho. Então, assim, é o mesmo princípio. Mas o diferencial do Glicopan é um só. O nome já diz, glicose. O Glicopan tem glicose. E aí, muitas vezes, a pessoa coloca no torneio o Glicopan por causa da glicose. Mas Felipe já fez um artigo sobre o uso de néctar de beija-flor na véspera do torneio. Está lá no meu site. Entra aí no site, anota aí. Vai, anota no seu caderninho, que você já pegou o caderninho. www.nias, N de navio e 2A de amor, S de sapo.com.br. Entra lá e vai em artigos. Tem lá como transformar o seu colheiro numa máquina de fazer resultados. Exatamente usando néctar de beija-flor, que é açúcar. E aí é um açúcar de alto metabolismo. Então, assim, é um açúcar ultra rápido, né, que se fala. Ele absorve, ele quebra a molécula muito rápido, e aí ele acaba tendo energia na hora do torneio, na hora da marcação, da competição, naquelas 4, 5 horas que ele fica ali, porque a glicemia vai dar um pico absurdo, e ele não vai sentir fome. E aí, ele não sentindo fome, ele vai ter que fazer alguma coisa nesse período que ele estaria comendo. Como ele não vai comer, ele vai fazer o quê? Cantar, porque ele só vai querer cantar porque o outro está cantando na cabeça dele, ele vai ter que cantar também. Então, assim, aí você ganha um aumento de 20% a 30%, né, nessa situação, só botando o néctar de beija-flor. Ah, Felipe, mas é para botar, tipo, uma colher? Óbvio que não. É para botar uma pitadinha. Até porque o chefe de roda, se vê você lá com o néctar de beija-flor, que deixa a água rosa, ele vai tirar você o passarinho da roda, né, bonitão? Então, assim, não pode ter néctar de beija-flor visível. Se o chefe de roda vê, você, ó, bau, o seu passarinho vai sair da roda. Então, é um artifício. É óbvio que... Vou repetir, Filipão, para você. Então, assim, óbvio que é um artifício, mas é um artifício do cacete, né? Eu inventei, eu que inventei essa merda. Aí vem, agora eu dou a Minopan de cavalo no peito do meu passarinho. Eu dou a Mino não sei o que no peito. Agora é a moda da injeção no peito, né? Tipo, eu dou agora aquela injeção no peito de um colheiro. Meu filho, se você soubesse a destruição muscular que causa, né? Então é como enfiar um cano de 40 no meu peito, um cano de PVC. É uma destruição muscular absurda. Então, assim, não vale a pena. Então, assim, tentem, obviamente, de uma forma natural, né, fazer com que o seu passarinho renda mais. Mas eu confesso que eu gosto de fazer dessa forma, e hoje todo mundo já sabe essa porra, porque um fala pro outro, né? Mas fazer desse jeito, porque é uma coisa mais natural, é uma coisa mais legal, não é uma trapaça, é apenas um artifício. E o mais interessante, assim, eu costumo falar que quem sai no campeonato na frente, né? Os outros que corram atrás. Eu, particularmente, hoje em dia, não frequento mais a federação, assim, a parte de fibra, né? Hoje eu frequento o Curió Praia Clássico, onde eu sou o responsável técnico do evento. Então, o Curió Praia Clássico, que se reúne atualmente na Castelo Branco,
é de setembro a dezembro, então me ocupa 7 a 8 datas, 7 a 8 domingos ao longo desses 4 meses, 5 meses, então eu não consigo acompanhar a parte de fibra da nossa federação do Rio, que é a FEPAERG. Mas já fui veterinário dessa federação há muitos anos atrás, um abraço para o Flávio, que é o presidente da federação há muitos anos, não tem nada contra, mas hoje eu não frequento mais por falta de data. E a parte de fibra é prazerosa por isso, mas o cara, assim, quem começa ganhando o campeonato, ganhando as primeiras etapas, filho, corre atrás depois. Então, assim, chegou em agosto, setembro, o cara ganhou a primeira, segunda, terceira, filho, bate o desespero dos outros, que é uma beleza. Então, assim, você tem que começar vencendo. Então, não adianta querer correr atrás do resultado depois. Tu viu que a live vai dando altas voltas, né? Vai dando vários caminhos. Eu acho que é micoplasmose, mas é legal. É bom você legal porque a gente vai mostrando. Vai mostrando assim, conhecimento, vai mostrando as outras áreas, outras vertentes, né? E quem está de fato prestando atenção na live, está anotando e tal. O site, o Felipe aí perguntou o site, é www.nias.com.br. Vou soletrar o Nias, N de navio, I de inteligente, 2A de amor, S de sapo. Aí, Roberta Lano botou o site. Tá aí o site, entra em artigos, clica lá em artigos, tem todos os artigos do mundo, que eu já escrevi há 300 mil vezes aqueles artigos. Para quem não sabe, eu sou colunista da revista Pássaros, né, do Ademir, muitos anos. Ademir, um grande abraço para você, te amo. Mas assim, acho que uns mais de 10 anos, com certeza eu sou colunista lá da revista, e todos os artigos eu publiquei na revista, aí depois que eu publico na revista, né, que tem que ser inédito, eu coloco lá no site à disposição das pessoas. Então fica bem bacana, uma linguagem bem simples, né, dá para acompanhar numa boa, e eu falo verdades também no artigo, e é bem, bem interessante também. E você está na rádio ainda, Felipe? Estou na Rádio Tupi, bem lembrado, estou na Rádio Tupi, um grande beijo ao Heleno Rotai, eu estou no programa do Heleno Rotai, às 4h45, às sextas-feiras, toda sexta-feira, 4h45 da tarde, no show do programa do Heleno Rotai. Bacaníssimo, assim, eu adoro fazer. Eu não pago R$1, porque às vezes as pessoas perguntam, é pago? Não pago R$1. E é muito prazeroso, assim, a única contrapartida, muitas vezes, é atender uma pessoa carente, uma pessoa que liga para a rádio pedindo ajuda, isso é muito legal. É muito legal, cara. E assim, voltando à micoplasmose, é uma doença que, entre os passarinheiros, a galera que frequenta um clube assim, mais aqui para o lado da Zona Norte, é uma doença que praticamente ninguém conhece, né, Felipe? É uma doença muito desconhecida. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo lá pro canal sobre micoplasmose, e o pessoal falou, pô, esse gordo tá maluco, esse gordo não sabe o que tá falando. Passarinho com o bico abrindo e fechando é ácaro de traqueia. Pouca gente conhece a micoplasmose. Pouca gente conhece, e assim, falta informação e falta diagnóstico. Então, por exemplo, eu falei do mix preventivo, esse mix preventivo custa uns R$300 para a pessoa. É caro, Felipe? Cara, depende da sua visão, o que é caro. Eu acho que se os 100 curiosos morrerem lá, suas matrizes morrerem, eu acho que é muito mais caro do que os R$300. Então, assim, a gente está falando de um mix que engloba 8 doenças, então é legal. E, assim, se for uma ave de campeonato, nem se compara, é o exame que você tem que fazer, ponto final. É o que há de mais completo hoje em dia, é isso. E aí a pessoa confunde, né, muitas vezes com ácaro de traqueia, porque vovô garoto lá, que tinha os canarinhos, os periquitinhos, vovô garoto passou essa informação pra gente. Ele falava o quê? Isso aí é ácaro de traqueia. Aí ele pegava uma gota de Ivomec, botava na coxa do passarinho e ficou bom. Então, também melhora ou morre, né? Porque uma gota é uma overdose absurda de ivermectina para o passarinho. Mas, assim, não tem nada a ver. Felipe, melhorou. Tudo bem, então era ácaro de traqueia mesmo. Então, assim, mas a grande maioria não melhora. A grande maioria vem a óbito. E a pessoa, às vezes, falta diagnóstico, falta investigar, falta ter uma noção clínica e o apoio de um veterinário ali para apoiar. Deixa eu já fazer a minha propaganda também, Marcelo. A gente tem um plano de saúde lá de aves. Então, para você ter ideia, o nosso plano de saúde lá, específico lá da nossa clínica, cara, custa R$100 por mês. Não é possível um criador não ter 100 merréis para dar por mês. Então, assim, o cara tem. Muitos criadores têm. Dá 1.200 por ano, é ridículo. Dá um preço de um curió.
Então, assim, para o quê? Para o cara ter orientação, para o cara ter um veterinário. O cara tem nesse plano consultas ilimitadas, tem cirurgias, tem GTA, de graça, GTA, inclusa no plano. Tem exames a preço de custo, né? O exame é preço de custo, também não posso pagar o exame para você. O exame é preço de custo. E, por fim, orientação pelo WhatsApp. Pô, Felipe, eu tô com um problema aqui, manda uma orientação. Manda orientação. Agora, já imaginou seu curió, seu galador, quebrar a perna? Seu galador quebrou a perna. Tu vai fazer o quê? Vai chorar, porque uma cirurgia dessa, no mínimo, vai ser uns R$ 2.000. E eu faço questão também de cobrar mais do que o plano, só para a pessoa aprender a fazer o plano, que a próxima vez ela faz o plano. Então, assim, porra, R$ 1.200 é muito barato. R$ 100 por mês, debitado no cartão de crédito. Pelo amor de Deus, mais barato que isso, só impossível, não tem como. Foi o que você falou, a pessoa tem que ver o custo-benefício, né, cara? Com o dinheiro de um filhote vendido, o cara paga esse plano de saúde pro ano inteiro, né, Felipe? Pro ano todo. A pessoa ganha um cartão, ela ganha um cartão do plano, numerado. Obviamente, o Felipe, você trabalha 24 horas? Claro que não. Ao longo de 14 anos, a gente construiu uma equipe de confiança. Então, hoje eu tenho 6 veterinários que trabalham para mim. Então, Felipe, você trabalha? Eu trabalho todos os dias. Todo dia eu acordo 6h30 da manhã, vou para a clínica e fico até as 3, 4, 5 da tarde, atendo domicílio, volto. Hoje eu fui na obra lá da loja do Recreio, né, ver como é que está indo o andamento da obra. Então, assim, trabalho bastante, minha esposa até reclama bastante que eu trabalho bastante e não chego cedo em casa. Mas eu acho que quanto mais você delega funções, você tem que supervisionar isso. Então, óbvio que eu estou lá pessoalmente na clínica. Se a pessoa ligar lá de manhã, eu estou lá. Eu só quero falar com o Felipe. Oi, tudo bem? Eu vou falar no telefone com você. Então, assim, mas o plano é 24 horas, né? Se o seu passarinho quebrar a perna 10 da noite, eu que vou te atender? Claro que não. Você vai na clínica, o veterinário vai te atender e no dia seguinte eu estarei lá para te dar o suporte e botar um pino intramedular no seu animal, fazer o que há de melhor, fazer uma radiografia e por aí vai. Beleza, Felipe. A gente está com algumas perguntas aqui. Parece que a galera não viu a tua live sobre coccidiose. Divulga aí o teu Instagram, o teu Facebook, o teu YouTube, tudo. Então, a live de coccidiose ficou salva só 24 horas. Cara, se o pessoal pedir, perturba o Marcelo, galera. Perturba, enche o saco do Marcelo. Aí a gente faz uma live de coccidiose aqui. Mas segue lá as páginas, né? No Instagram e no Facebook, é Birds e Cia. Tem a página aí do consultório que está fixado aí, que a Roberta fixou, o Marcelo fixou aí o site, mas o site não dá para você seguir. O Instagram, então, é Birds e Cia. Tem meu Instagram também, meu Facebook, que é Dr. Felipe Bate, tá aí o nome direitinho para vocês. Só seguir lá e tal, bate um papo. Eu não respondo e-mail, não me mande e-mail, odeio e-mail. Quer falar comigo, manda o quê? WhatsApp. E não manda assim, oi, bom dia, não. Manda já, oi, bom dia, meu nome é tal, eu falo não sei da onde, eu tô acontecendo isso, toma aqui as fotos do vídeo, já manda a porra toda, manda tudo. Aí quando eu sentar eu vou ler e vou responder. Não fica assim, oi, bom dia. Aí tu espera eu dar bom dia. Eu vou falar assim, oi. Aí depois de 3 horas a pessoa conta a história. Então assim, já monta a história, já vomita logo tudo no WhatsApp que você tiver para vomitar, fala logo tudo, depois eu respondo. Felipe, vamos dar uma palhinha sobre coccidiose para o Felipe, porque ele é muito meu amigo. Ele já me fez essa pergunta 200 vezes para eu fazer para você, eu sempre esqueço. Vou botar aí para a gente ver. Se eu administrar uma vez por ano coccinon durante 21 dias, ainda tem risco da ave ter coccidiose? É um trinca-ferro. Porra, Felipe, vou te responder só em 10 minutos. Basicamente, Felipe, você tem que entender o seguinte. Você tem um tratamento curativo, meu Deus, coccidiose tem cura? Tem cura. Você tem tratamento curativo que chama-se coccida, ou seja, ele mata o protozoário. E você tem tratamentos coccidiostáticos, que é o coccinon, é o Cidex, é o clopindol, é o que todos os outros que você conhece são coccidiostáticos. Então, o primeiro passo é você fazer um exame de fezes e você saber qual é o protozoário. Você identificou o protozoário e você vai dar o remédio certo, que é um coccida. Só que a estatística está a seu favor. Então, a estatística está a seu favor, porque 80% é por eiméria, e a eiméria, o principal coccida que você vai usar é o Bicox, que você já conhece. Então, quando você fala em
prevenção, medicamentos preventivos de maneira geral, se você der, na verdade, o Bicox, é muito mais interessante você dar o Coxinon, até mesmo pelo preço. O Coxinon é caro. Se você tiver 200 gaiolas, você vai falir. Ou faz o certo, que é um exame de fezes, e ver se há a necessidade de você entrar com algum medicamento. Felipe, e o coccídeo do gênero Isospora, ele não acomete passariformes ou acomete e é mais difícil? Tu assistiu a live, não assistiu, não? Não, eu já li vários artigos teus, eu conheço tudo que você fala. Então, assim, a isóspora, ela corresponde a pelo menos 18% dos seus problemas. Então, 80% é iméria, 18% é isóspora. E o tratamento é diferente, é com sulfametoxazol contra imetropim. Então, é sulfa, Felipe, é sulfa. Sulfa leva a esterilidade? Porra, claro que não. Para com essa merda de falar besteira de que sulfa leva a esterilidade do passarinho. Sulfa não leva a esterilidade nenhuma. Então, assim, quando você usa o medicamento correto, você erradica o problema. Ah, Felipe, então por que quando eu usei sulfa, meu passarinho ficou estéril? Seu passarinho ficou estéril porque ele saiu da reprodução. A coccidiose leva o animal a sair da reprodução. Ele não vai fecundar a fêmea porque ele sai da reprodução. Aí coincidiu com você usar sulfa. Aí você fica com aquele ranço na sua cabeça de que a sulfa levou a esterilidade do passarinho. Mas aí a gente está falando de coccidiose, mas ele pode ter micoplasma, pode ter salmonela, pode ter outras doenças concomitantes. E aí seu passarinho continua o quê? Não enchendo o ovo. Aí você bota a culpa da droga do remédio que você deu. Mas lembre-se que é sulfametoxazol, né? A maioria dos medicamentos não é sulfametoxazol, é sulfaquinoloxacina, que não serve para coccidiose. Não vou falar que não serve para nada, não. Não serve para coccidiose, no caso. Então, muita atenção, leiam, sejam rigorosos na questão da medicação. Olhe lá o medicamento, lê a bula. Não somente a bula, lê a base do remédio. Né? Porque a bula te engana, a bula fala o que ele quer ali na bula. Ainda mais medicamentos veterinários, que muitos deles são enquadrados como nutracêuticos, né? Eles não são enquadrados dentro de uma legislação como uma medicina humana, que é extremamente rigorosa. A medicina veterinária, o rigor é muito baixo, infelizmente, vem melhorando ao longo dos anos, mas muitos artifícios, muitos medicamentos entram como nutracêuticos, e aí eles não têm aquela propriedade toda que eles estão prometendo. Então fiquem atentos a isso. Cara, informações importantes, né? A gente ouve muito falar de sulfa aí, o pessoal dizendo que deixa estéreo, e a gente acabou de ver que é uma mentirada. A gente podia fazer um vídeo, cara, sobre mitos e verdades, ia ser muito bom. Pô. Mitos e verdades. Aí, aberta a pergunta, a gente vai metralhando de pergunta e respondendo. Muito bom, mitos e verdade é muito bom. A lagartixa que faz xixi na água, a picada de mosquito, o prego no bebedouro, tem muita coisa pra gente falar, cara. Ó, meu Deus do céu. Muita coisa pra gente falar. Isso aí é uma coisa pra gente pensar. Espera aí que tem uma pergunta aqui. Ó, a Paula Santos, R$100 o plano para quantas aves? Quantas aves você quiser, Paulo. Pode ter 1 milhão de aves. Não ligo, perdão, Paulo. Falei Paula, desculpa. Paulo. É o plano de criador. O plano de criador é 1.200 por ano. Lembre-se que esses 1.200 são bloqueados do seu cartão, no seu saldo final. Mas você tem 1.200 de saldo, com certeza. Então, assim, é bloqueado lá dos 1.200 e aí ele vai liberando o saldo mês a mês, né? Então, o cartão de crédito me paga os 1.200 e você vai pagar o cartão de crédito parcelado. Beleza. Felipe, que tipo de complicação ou sequela a micoplasmose pode causar nos passariformes quando não diagnosticada a tempo? Então, a principal sequela é a infertilidade. Então, o animal fica infértil. Pode ser temporário ou pode ser permanente, o que é muito triste, né? Então, assim, muitas vezes animais jovens ficam inférteis muito precoces. E por mais que a pessoa trate corretamente e tudo mais, além da infertilidade total, às vezes você vai ter o quê? Queda da produtividade. E aí um animal que... Vamos dar um exemplo redondo, né? Uma fêmea que coloca 3 ninhadas, bem realista, tá? 3 ninhadas por ano, de curió, bicudo, trinca-ferro, qualquer pássaro silvestre, e ela te dê 3, 6, 8 ovos, tá? 8 ovos. Dos 8 ovos,
eu diria que 10% é normal você não estar cheio. Então, 7 filhotes viáveis. Nessa situação, você vai ter um filhote, vai ter 8 ovos e apenas um filhote. Então, muitas vezes encarece a produção, encarece a produtividade. Ah, Felipe, eu crio por hobby, crio por amor. Legal você criar por amor, acho legal, acho fofo o hobby da pessoa, isso é legal, é importante. Mas tem gente que cria por dinheiro, né? Tem gente que cria para vender o passarinho e ela vai perder produtividade e aí não adianta, né? Você aí, eu cria por produtividade, É mas não meu adianta trabalho, porque né? se você tem uma baixa produtividade, exatamente, você vive disso. Se você vai ter baixa produtividade, não adianta você ficar com aquela fêmea ou com aquele macho que vai ter um custo fixo por ano X, ele te custa por ano 250 a 300 reais, entendeu? Então ele custa dinheiro, então você, para pagar ele, você tem que pagar normalmente com um filhote, você paga ele por ano, mas isso sem contar o giro que você investiu nele, né? A gente está falando de taxa de manutenção, mas você comprou um galador de 10 mil reais, ele tem que se pagar. Entendeu? Então, assim, eu estou falando de taxa fixa de manutenção em torno de 300 reais ano cada animal. E assim, Felipe, o passarinheiro, cara, precisa evoluir, né? Todo mundo evolui. O passarinheiro ainda vem com aquela coisa que tu falou lá dos avós, lá dos pais, dos bisavós, que sempre tem um remédio caseiro. A gente tem hoje aí inúmeros artifícios na medicina veterinária que pode evitar aí, sei lá, 90% da mortandade das suas aves, né? Eu confesso que é óbvio, quem me conhece já há 14 anos, eu evolui bastante, a gente tem que evoluir todos os dias, né? E hoje eu aprendi uma coisa nova lá na live da Júlia Galo, que fez a live para mim, sobre uma enzima específica do fígado. Então, assim, a gente vai aprendendo dia a dia e tem que colocar em prática o que a gente aprende. Mas eu respeito muito essa galera antiga, né? Eu fico tão feliz também quando vai lá um senhor de idade, uma senhora de idade, tem um canário, ou então tem um coleiro de 22 anos, é uma coisa assim legal de ver. Mas eu respeito, sabe? E principalmente o pessoal de Canário, eu acho que os precursores dessa situação toda dos silvestres, os que hoje se encontram bem desenvolvidos, é a galera do Canário, né? Então, assim, tudo que a gente conhece desses conceitos antigos vem dessa galera mais velha, né? Desses senhores, óbvio, tem muitos, óbvio, jovens que criam, que ela tem, mas a grande maioria também que criam canários são pessoas de mais idade. E a gente aprende, né? Eu absorvo bastante o que o cara fala, aí o cara fala da picada de mosquito, aí passa cremezinho na pata, aí eu fico só ouvindo, né? Mas você já sabe ali, óbvio, você não pode ofender a pessoa, né? São pessoas de mais idade, às vezes, né? É uma outra realidade, não tem esse dinamismo todo com as redes sociais, então você tem que falar com amor e carinho com a pessoa. Mas a pessoa tem que evoluir e o veterinário também tem que evoluir. Eu acho que a medicina veterinária hoje te dá condições de você fazer muita coisa. Então, você tem exames laboratoriais hoje super desenvolvidos, você tem exames de imagem bem desenvolvidos, você tem medicamentos de última geração. Então, assim, lançar mão do que você tem à disposição e não ter medo, né? Não vou dizer ter medo de errar, você não vai errar, você vai estar guiado por livro, por artigos científicos e por aí vai. Mas é você provar para a pessoa que aquele é o caminho certo, aquele é o caminho a ser seguido, né? Perder faz parte, mas eu acho que a pessoa tem que ter a noção de quando, né, parar ou quando mudar o caminho. Eu acho que é isso, a pessoa tem que evoluir, né? Assim como o veterinário também tem que evoluir, e eu confesso que eu mesmo evoluí, tá? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, a evolução é notória. Deixa eu contar uma historinha rapidinho aqui. O primeiro artigo que eu li do Felipe, eu estava com um pássaro que eu estava achando que estava com verme. Aí eu fui na feira, comprei um vermífugo, daquela marca famosa que a gente conhece. Aí falei, pô, vou dar uma pesquisada na internet. Aí abri um artigo do Felipe sobre verme. A primeira coisa que estava escrito bem grande assim era: pássaro de cativeiro não tem verme. Eu falei, pô, esse cara tá maluco, cara. Não tem verme. Por que não tem verme? Entra um pouco no assunto da coccidiose. O verme, numa ave, qualquer que seja essa ave, ele é de ciclo indireto, Marcelo. Então, assim, o ciclo indireto. O que é um ciclo indireto, Felipe? A ave elimina o ovo do verme, o ovo vai para a terra, esse ovo eclode numa larva de primeiro estágio, ele tem que entrar numa minhoca, num hospedeiro intermediário ou num hospedeiro paratêmico, que é um pouco diferente um do outro, mas ele penetra nele, vai até uma larva de terceiro estágio dentro dessa minhoca, e a ave come a minhoca com a L3 daquele verme. Esse L3 rompe a parede, e aí se transforma no verme adulto, e o ciclo
recomeça. Isso acontecer dentro de uma gaiola é impossível. Você não tem como acontecer isso. Não tem como. A não ser que seu passarinho comeu, uma borboleta que pegou acidentalmente, ou você deu minhoca de terra do canteiro da planta, você não deu tenebra, criado em cativeiro. Então, coisas do tipo são possíveis, mas, de maneira geral, uma ave que está na gaiola, ela não tem verme. Quem tem verme são aves que vão no chão. Galinha, pato, pavão, fazão, coisas que vão ciscar na terra e comer o hospedeiro intermediário ou paratêmico. Aí você tem verme. Agora, a ave de gaiola não tem verme. Ah, Felipe, e o vermífugo? O vermífugo, ele cumpre o papel dele. Ele cumpre com o anunciado. Ele tem lá a base, mebendazole, por exemplo, é uma base bem comum. Ele está lá, ele existe. Só que esse ranço que você tem, né? Todos, né? Todos que estão assistindo a live, tem um ranço de dar vermífugo para a ave. Essa coisa vem do cachorro, porque o veterinário, quando você pegou um cachorrinho filhotinho, o que ele faz na primeira consulta? Ele te receita um remédio de verme. Aí seu cachorro caga verme pra cacete, e você acha aquilo o máximo, e fala assim, caraca, esse veterinário é Deus, cagou um monte de verme, limpou a barriga do meu cachorro. Aí você quer fazer isso pro seu passarinho, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, assim, muitas vezes ele faz isso, e esse ranço vem dessa cultura, né, da medicina veterinária, de que só se vacina um cachorro ou um gato depois de dar vermífugo. Né? Então, é legal, eu faço isso também. Então, assim, é uma coisa rotineira, né? Assim, então, isso se faz rotineiramente, mas não se aplica para aves silvestres de gaiola. Ah, Felipe, eu tenho um plantel que eu solto no viveiro, e o viveiro tem terra. A grande possibilidade de fechar o ciclo biológico. Aí sim você dá um vermífugo, né? Até como uma rotina. Até porque se você tem um viveiro e solta 20 fêmeas dentro de um viveiro com terra, é porque teu plantel deve ser grande pra cacete, tu vai ficar fazendo 300 mil exames de fezes. É melhor você dar o vermífugo, né? Então, tem que ter a noção do ciclo biológico do parasita. Então, mas graças a Deus eu fui bolsista, né, na minha época de faculdade. E a gente faz cursos, tá, Marcelo? Eu faço cursos, tem o Birds e Cia Cursos no Instagram, cursos para estudantes de veterinária e veterinários. E no último curso, rapaz, foi um nível elevado. tinha uma doutoranda em parasitologia veterinária pela Rural, que foi a faculdade que eu fiz, que é lá em Seropédica. A mulher era quase doutora em parasitologia. Então, assim, eu consegui dar um baile nela, mentira. Mas, assim, eu consegui, pelo menos, demonstrar ali um pouco de conhecimento para ela, sem passar vergonha. E ela falou, não, você está certo, é isso, é exatamente isso. Né? Então, tem que conhecer um pouco o ciclo biológico dos parasitas, né? Eu confesso que eu fiquei com muita raiva de você nesse dia, porque eu gastei esse dinheiro à toa. Felipe, a gente tem uma pergunta aqui do Elivelton. Ele adquiriu recentemente 4 fêmeas de azulão e um trinca-ferro. Diz que vai começar a reproduzir nessa temporada. Alguma dica para ele? Tem uma dica. Bota na live aí que eu vou esperar a sua resposta. Quanto você gastou na aquisição desses 4 fêmeas de azulão? Porque a fêmea de azulão acho que é mais barato. E de um trinca-ferro. Quanto você gastou? Aí não pode mentir, porque tua mulher vai estar vendo essa porra. Se mentir, já era. Então, assim, o custo de aquisição, ele é um pouco mais alto, porque você está indo em busca de uma genética, muitas vezes, né, muito mais desenvolvido em Curió e Bicuda a questão da genética. Mas você vai em busca de uma genética e você paga caro pelaquela genética ali. E é muito mais fácil você fazer um exame de fezes. Eu acho que o começo de tudo é você fazer um exame de fezes. Ou você fazer o mix preventivo da Unigen. Agora vem uma dica, você não precisa fazer de todos. Quer uma dica? Essa vai ser a dica. Anota aí a dica no caderninho, então, Elivelto. A principal dica que eu te dou é que você não precisa fazer individual os exames, porque vai onerar. Então você vai fazer por pool, né, do seu plantel. Vamos supor que você tenha 100 aves, tá? Vou arredondar sua conta de novo para 100 aves. Se você tem 100 aves, você tem que fazer de 20% do seu plantel um exame, para ter representatividade estatística para a interpretação do exame. Então, se você tem 100 aves, você tem que fazer exame de 20 aves. Essas 20 aves você escolhe. São as que tiveram piores resultados, as que não aprontaram, as que tiveram ovos brancos. Você escolhe as 20. Dessas 20, você vai juntar
4 ou 5 animais para cada exame. Então, o mais importante. Então, 4 a 5 aves por exame. Então, olha que coincidência, você comprou 4 fêmeas de azulão. Então, as 4 fêmeas vão ficar em apenas um exame. Então, você vai gastar R$ 300 no exame para 4 fêmeas. Olha que coisa fantástica. Então, assim, sai muito, o custo-benefício vale a pena, né? Então, a primeira dica que eu te dou é essa, fazer de 20% do plantel e o resultado que sair desse exame, você vai extrapolar para o resto do plantel na hora do tratamento. Então, se deu lá eiméria, você não vai tratar só as do pote, né? Você vai tratar o plantel inteiro. E por aí vai. Agora, o mais importante não pode misturar as espécies. Então, azulão é azulão, trinca-ferro, trinca-ferro, curió com curió e bicudo com bicudo. Não pode misturar as espécies e não pode misturar a idade. Então, a fêmea adulta é um lote, a filhotes abaixo de 1 ano é outro lote e galadores é outro lote, tá? Então, não pode misturar. Entenderam a conta? A matemática é essa, tá? Felipe, eu tenho 10 machos galadores, acima de 2 anos, acima de 1 ano. Tem gente que gosta de cruzar pardo. Meu curió pardo, ele é muito bom, ele pega a fêmea. Tá, parabéns, cruza ele com mais de 1 ano. E aí, na verdade, você tem 10 machos, você vai juntar 20%, dá apenas 2 machos. Felipe, eu posso botar 2 machos num pote? Pode. Eu posso botar 4, como você falou, 5? Pode também. Então, você já percebeu que você pode botar 4 a 5 animais por pote, mas pelo menos 20% do plantel. E esse pote vai representar todos os outros galadores, tá bom? Felipe, a não ser que você, comprou um galador de 20, 30, 40 mil, tu quer fazer individual? O problema é seu, pode fazer. Né? Quem pagou 40 mil num galador vai ter R$ 300 para dar no exame. Então, você faz individual, não tem problema algum, tá valendo também. Entendeu? Então, essa é a dica que eu te dou. E a última dica, Elivelton, é você fazer uma coisa chamada quarentena dessa desgraça que você comprou, faz quarentena. Entendeu? Então, assim, pegar os 4 e o outro lá, para estar num banheiro, num quartinho da empregada, qualquer buraco que você tenha, enfia esses bichos lá, e aí você vai ficar observando eles durante 1 mês, você vai ter 1 mês para fazer exame ou acionar seu veterinário, ou se você não quiser fazer, fica olhando para a cara deles durante 1 mês. Se eles não tiverem sinais de doença, aí sim você pode juntar com o seu plantel. A quarentena é o básico, né, o Felipe? A quarentena é o básico do veterinário. Essa ideia de fazer exame por amostragem é muito boa, eu nunca tinha pensado nisso. É por amostragem, mas tem que ter estatística. Então, estatisticamente falando, para aceitar H0, que viagem fantástica na estatística. Mas para aceitar estatisticamente isso dentro de um plantel, você tem que fazer um exame de 20% dos animais, juntando de 5 em 5 num pote. Pronto, resumidamente é isso. Beleza, rapaziada, a gente está com o Felipe Batti, o cara é referência em veterinária de pássaros no Brasil. Quem puder, compartilha essa live pra gente, por favor. A gente vai voltar para o nosso tema, que a gente já fugiu pra cacete dele. Felipe, quais as precauções que o criador pode ter para estar evitando a micoplasmose? Então, a aquisição de aves novas é fundamental você fazer a quarentena. Então, é o primeiro passo para você evitar qualquer problema dentro do seu plantel, inclusive a micoplasmose. O segundo passo, sem dúvida, é fazer o exame específico, né? É fazer o exame de micoplasmose. Mas aí você não vai fazer só de micoplasmose, você vai fazer lá o mix preventivo, que eu já te ensinei a fazer, você vai lá fazer o mix preventivo, que é muito mais vantajoso, né? E o mix preventivo, ele engloba o quê? Para sua cagada total, engloba eiméria e isóspora. E ele tem um PCR de isóspora e eiméria. Todos esses exames, quando você vê lá escrito PCR, ele detecta o DNA do agente, né, envolvido na pesquisa ali. Então, agora está na moda, né? Vou fazer o quê? PCR para COVID. Não tem? Tá na moda aí, PCR para COVID. Você está buscando o DNA do COVID naquela amostra biológica que você mandou para o laboratório. Então, a mesma coisa ali de micoplasma, é a mesma coisa de eiméria e de isóspora, por exemplo, né? Então, você busca o DNA, né, ou RNA, o DNA daquele agente na amostra biológica que você mandou para o laboratório. Então, quarentena e exames. Não tem bola de cristal, não tem como. Muitas vezes é assintomático, o animal não tem sintomas, você botou no plantel e se ferrou. No ano que vem, você vai ter infertilidade, vai morrer uma porrada de filhote, você vai ficar puto, e aí você vai fazer exame.
E aí, de repente, você vai gastar muito mais do que se você gastasse, se fizesse o exame na quarentena, né, Felipe? Aí é mais ou menos, né? Vai gastar um dinheiro, mas aí quer fazer o quê? É a vida, né? Vai gastar um dinheiro. Mas é um dinheiro, assim, proporcionalmente é pouco. Pelo investimento que ele tem, ele deveria tomar muita porrada na cara para aprender, mas o investimento é baixo, né? Se você pegar um plantel de 100 aves, vamos fazer uma conta rápida? 100 aves. O cara faz 20% do plantel, 5 por pote, vai dar 4 exames. 4 exames a R$ 300, deu R$ 1.200. Mas a consulta do veterinário vai a 1.400, mas R$ 1.600 ele resolve o problema dele. Com R$ 1.600, você tendo 100 aves, você resolve o seu problema. Só que o cara é teimoso. Ele não gosta de gastar. Ele anda de carro de R$ 150 mil, anda de Ford Fusion, anda de Renegade, anda de Amarok, mas ele não gasta R$ 1 com exame. Mas porque é cultural. Muitas vezes ele não teve ali a concepção, não assistiu a nossa live, e aí ele não gasta, porque ele não teve orientação. Às vezes não é que falta dinheiro. Às vezes o cara chega de carro importado, com Rolex no braço, cordão de ouro, mas ele é leigo no assunto. Ele é ignorante, no bom sentido. É ignorante. Se você falar comigo sobre eletricidade, eu não sei porra nenhuma. Eu sou ignorante no assunto. E a pessoa, muitas vezes, é ignorante. Ela tem um passarinho como hobby ou como uma fonte de renda, mas, de maneira geral, ela não domina tecnicamente a parte de veterinária. E aí não tem jeito, cabe ao veterinário orientar. E muitas vezes ele vai no veterinário de uma forma emergencial. Quebrou a perna, coisas emergenciais. Obviamente que eu vou me ater ao problema inicial que você me levou. Se o passarinho quebrou a perna, ele quebrou a perna. Eu não vou ficar conversando com você sobre, como você coleta exame para o seu plantel. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho que me ater à queixa inicial que você chegou lá. Se você chegou lá com fratura de tíbia, vai ser tratada a fratura de tíbia. E por aí vai. Então, às vezes, acaba passando despercebido. Beleza. Felipe, eu tô com um amigo aqui que a gente tem em comum no WhatsApp, o Henrique Leal. Ele escreveu assim... Ele escreveu assim: esses dois nessa live provavelmente não vai dar certo. Ele escreveu outra coisa, porque eu não quero falar, né? Não, abafa. Henrique é gente boa pra caramba, eu gosto muito do Henrique. Henrique já teve o plano, não renovou o plano, filha da mãe, não renovou. Renova o plano. Mas Henrique tem um plantel muito bacana de curiosos, assim, lá no terceiro andar, no quarto andar, não é terraço não, é na cobertura. É muito maneiro, muito bonito. É um dos plantéis assim, mais bonitos que eu já vi de estrutura e não somente praticidade, mas de organização. É um cara muito chato. Felipe é chato demais, mas ele é sistêmico, é isso, sistêmico. Então, assim, mas é gente boa demais. Já viajei com ele para São Paulo para ver Curiolá, que ele comprou e tal. Já viajei com ele. Então, assim, viu? É brother, viu como é que eu lembro das coisas? E já castrei os gatinhos dele, já vacinei gato, cachorro e por aí vai. Mas é um plantel muito bacana. Eu não entendo nada de genética. Então, assim, eu sei que ele tem uma genética muito boa, porque né, a gente vai ouvindo ali os nomes, né? Você já se familiariza. Mas eu não sei nada de genética. Então, assim, eu sei de veterinária, de genética, deixo para os criadores. Mas eu sei que ele tem um plantel muito bom. E de estrutura também é muito legal. Né? Tem o outro Henrique também, o Henrique Canamari, também tem um plantel fantástico de organização. Tem vários aí, tem vários criatórios muito bonitinhos, muito legais, que tem a droga da quarentena, né? Que tem uma salinha de quarentena e tem uma salinha de enfermaria. Né? Então, assim, quem faz enfermaria e quarentena é porque já sabe o mínimo das coisas aí. É isso aí. Felipe, e tem alguma espécie de passeriforme que é mais suscetível à micoplasmose ou todas elas estão expostas? Eu diria que todos os animais, aves silvestres, de uma maneira geral, é uma coisa, e aves exóticas é outra coisa. Então, vamos falar de canário. Canário é doméstico, tudo bem, mas não é silvestre. Então, vamos lá. Tudo bem, tem canário da terra, né, também, né, Felipe? Tem canário da terra, mas aí entra no silvestre. Mas você tem uma situação desses animais exóticos que eles não são muito resistentes à doença, de maneira geral. Então, canário é o exemplo clássico de pássaro frágil. Né? Aí tem manon, mandarim, e por aí vai, esses passeriformes todos.
E você tem também os silvestres, né? Curió, bicudo, coleiro, trinca-ferro. Eles têm uma certa resistência, tem. Eles são muitas vezes subclínicos. Você não tem sinais clínicos muito marcantes, né? Você tem ali, você é enganado muitas vezes nessa situação. E aí você vai descobrir no exame. Então, muitas vezes o exame é um achado. A pessoa até se surpreende. Fala assim, pô, mas tem micoplasmose no meu plantel? Tem, o exame não nega. O exame, não existe falso positivo nessa situação. Tipo, é positivo porque tem o DNA da micoplasma na matéria que você mandou, no material que você mandou. Então, assim, não existe falso positivo. Pode ter falso negativo, e esses falsos negativos é o que mais acontece, sabe por quê? Coleta errada. Aí tem um laboratório, né, um laboratório famoso, que fala o que para você? Fala assim, você pega um pedacinho de cada cocôzinho e bota no tubinho. Aí você tem 100 animais. Você pega um micro cocô de cada um e bota num tubinho só. Aí você fez o quê? Diluiu aquilo ali que não serve para nada. Aí vem o resultado, deu negativo. Aí muitas vezes a gente faz uma consultoria, né? O cara às vezes está lá, porra, Espírito Santo, Minas Gerais, Brasil todo, né? Manda mensagem e tal. É muito legal. Eu gosto muito de receber mensagem do Brasil, assim, bem legal. E o cara manda mensagem, já manda com exame. Fala assim, doutor, eu fiz exame, não deu nada. Ah, eu falo, bonito. Como é que tu fez o exame, meu bom? Como é que tu fez? Mandar um abraço pro Ferreira Meu Bom também. Ferreira Meu Bom é cliente lá, tem plano também. Como é que você fez a coleta? Aí o cara fala, eu peguei um pedacinho de micro pedaço de cada cocô, dos 100 animais, botei tudo num tubo só para economizar e mandei para o laboratório. Óbvio que vai dar negativo. Porra, vai dar negativo, claro. Então, assim, aí sim é um falso negativo. Então, a coleta é fundamental. Você tem que saber coletar. E essa coleta, óbvio, se você ninguém te orientar, você vai coletar, ó, de orelhada. Você vai coletar porque teu vizinho falou de um jeito, para ele serviu porque ele tinha 3, 4, 5 animais. Você tem 200, não é a mesma forma de coleta. Então, a falha de coleta, o erro da coleta é um problema seríssimo. Hoje em dia, eu peço para a pessoa, muitas vezes, levar a folha do fundo da gaiola das fezes. Aí chega lá o cara com 100 papéis de cocô dos 100 animais dele. Aí eu escolho 20 e junto e faço 4 exames, porque senão o cara não consegue coletar. Ou ele coleta o cocô, tipo aquele perfeito, ele fala assim, vou coletar esse cocô aqui que tá lindo, ele não vai ver doença. Então, assim, às vezes a pessoa, é igual você ir na ginecologista, né? A mulher vai na ginecologista, ela se depila, se raspa toda, bota perfume. Minha amiga, você tem que ir na ginecologista do jeito que você tá hoje, não pode se maquiar. Então, é o mesmo princípio, não pode rolar uma maquiagem nas fezes, você tem que levar as fezes do jeito que tá, senão o exame realmente não vai ser fidedigno, né? Acho que dá uma travada aí na live, hein? Foi. Felipe, hoje em dia tem uma coisa que os passarinheiros estão falando muito, que eu particularmente não experimentei ainda, que é fitoterapia. Tem algum tipo de fitoterápico que pode ajudar a prevenir ou aumentar a imunidade do pássaro contra a micoplasmose? Marcelo, você usa fitoterápico na sua filha? É filha, né? É menina, né? É menina. Não, aqui não eu tenho a Sofia. Não usa, né? Verdade. Então, o que é um fitoterápico? O que é um fitoterápico? Fitoterápico é você ter ali um extrato de uma planta medicinal, de um produto, em que você não sabe exatamente quanto tem ali do princípio ativo. Então, por exemplo, vamos usar boldo. Ah, Felipe, é muito bom boldo para o fígado. É bom para você, humano, né? Para o passarinho, não. Aí você dá extrato de boldo para o seu passarinho. Quanto tem do princípio ativo do boldo ali? Tu sabe? Não, nem eu. Então, por isso que minha concepção, da minha pessoal, eu não uso fitoterápico porque eu não sei a quantidade que tem ali do agente do princípio ativo. Então, eu trabalho com meios, né? Meios de resolver o seu problema. Eu não trabalho com finalidade. O fim, tipo, se o animal vai ficar com sequela ou não, se ele vai falecer ou não, não me condiz. O que me condiz é trabalhar com meios para que esse seu animal tenha condições de debelar, no nosso caso aqui, a micoplasmose da melhor forma possível. Então, assim, e os meios que eu vou lançar mão são meios científicos.
Eu não posso lançar a mão de meios, porra, de orelhada. Eu não posso te receitar um remédio que, porra, eu acho que vai funcionar. Não. Eu tenho que ter certeza absoluta da quantidade do agente, da quantidade do componente que tem ali. Então, eu não trabalho com fitoterápicos. Né? Tem gente que trabalha. Que bom, mas eu não trabalho. Eu não dou para minha filha. Nem para os meus gatos eu dou fitoterápico. Eu também não sei se eu acredito. Não sei, né, cara? Dizem que quem trabalha com isso diz que é muito bom, né, Felipe? Quem vende fitoterápico diz que é muito bom, né? Eu tenho um slogan que fala assim, ó, cola no pai que tu brilha. Cola em mim que tu brilha. Mas, assim, é complicado. Eu acho que os fitoterápicos, por mim, eu não receito porque eu não tenho embasamento científico para comprovar quanto de fato tem ali. Se você for manipular esse medicamento e saber quanto de fato tem ali no extrato etéreo daquela planta e tudo mais, legal, maneiro, legal, aí tudo bem. Mas mesmo assim ele vai agir como um coadjuvante. Ele não vai ser o principal tratamento dali, ele vai ser um coadjuvante no tratamento. Então, o seu animal peguei o carregador aqui, ele tem eiméria, ele vai tomar Bicox. Aí, Felipe, eu posso dar uma vitamina, posso dar glicopan, posso dar um fitoterápico para ajudar na imunidade? Pode, mas o que vai debelar a infecção é a eiméria, o Bicox, no nosso caso de eiméria. Então, assim, não vou abrir mão de uma situação que eu tenho certeza que o tratamento de eleição é aquele. Então, eu acho que é mais como um coadjuvante aí na história. Beleza. Assim como os homeopáticos, né? Então, assim, hoje já tem uma especialidade veterinária, né? A homeopatia veterinária. Tem profissionais no ramo, no setor, louvável, legal demais. Mas, na minha concepção, a homeopatia, ela é um coadjuvante no tratamento. Se você tem um verme, você vai tratar verme com homeopatia. Então, assim, é uma coisa meio muito pragmática, muito lenta. Então, assim, na minha concepção, ele entra mais como um coadjuvante aí na história. Entendi. Felipe, e assim, fizemos o exame e foi constatada a doença. Como é que a gente tem uma forma mais eficiente de combater a micoplasmose? Então, o tratamento de eleição da micoplasmose, tem muita gente que usa antibiótico, né? Fala assim, vou dar antibiótico, vou dar Enroflex, vou dar azitromicina, lincomicina. O veterinário mandou manipular lincomicina, mandou dar doxiciclina importada. Cara, todos eles são o quê? Antibióticos. Eles servem na bula, o laboratório diz que serve, mas a gente sabe que micoplasma não é uma bactéria, ela é um micoplasma. Então, esse micoplasma, o medicamento de eleição é o Pulmotil AC, é tilmicosina. A gente já sabe disso, é tilmicosina. Titio lançou essa merda 14 anos atrás, que eu corri atrás e tinha uma veterinária de frango de corte no Rio Grande do Sul que estava testando esse medicamento, que é da Elanco, tá? Esse medicamento, estava testando o medicamento nos frangos de corte na época. E teve bons resultados. Ela me mandou um frasco pelos correios, né, para mim e para o Flávio, né, dos bicudos, do bicudo de fibra. Ele me mandou um frasco na época. Ninguém conhecia esse medicamento. Aí agora o veterinário, eu receito por motivo. Vai pra merda, rapaz. Quem lançou isso aqui fui eu. O cara se formou há 2, 3 anos. Quer, surfar na onda, quer sentar na janela. Então, assim, é porque ele já pegou minha receita, já olhou e já viu como titio usa. Então, assim, tilmicosina o tratamento de eleição. Felipe, eu peguei uma receita sua de 5 anos atrás e não tinha tilmicosina. A gente evolui também, a gente acaba evoluindo. Então, hoje, você com certeza tratava a micoplasmose com o quê? Com tilosina, né? Fala um medicamento chamado tilosina, Tilan, Tilotrate, e todos esses medicamentos têm tilosina. Mas você evoluiu. E aí a nova geração desses medicamentos é a tilmicosina. E hoje em dia é o que se usa nesses tratamentos para micoplasmose. E o nome do medicamento todo mundo já sabe, não precisa ficar escondendo fatos de ninguém. Só porque a pessoa é criador, não quer dizer que ela não possa ter acesso à informação, né? E uma coisa muito importante compartilhar conhecimento, Marcelo, gera admiração. Então, assim,
você compartilhar o conhecimento e, obviamente, não cobrar por ele, porque é uma coisa muito feia, é o veterinário ou o criador cobrar pelo conhecimento, isso é horrível. Imagina você, criador, porra, manja tudo de genética, tudo de criação, sabe? Porra, ninho, o melhor bebedouro, o melhor comedouro, o puleiro, dá uma aula, dá um baile em mim, óbvio, vai, porra, saber muito mais do que eu em determinados assuntos. Você vira para mim e fala assim, não, vou te cobrar aqui, porra, pela live, vou te cobrar aqui, porra, pela informação. Isso não existe. Eu tenho certeza que quando você ensina para um criador um manejo diferente, ou como ele consegue galar aquela fêmea que espanca o macho, eu tenho certeza que quando você passa esse tipo de informação, o cara vira seu fã. Ele vira seu fã, ele vai falar assim, porra, caralho, o único que me ensinou foi o Marcelo. O único que teve paciência de me mostrar, filmar, foi o Marcelo. Então, assim, compartilhar a informação gera admiração. Então, eu não tenho medo de compartilhar a informação, porque a informação está na internet. Se você entrar lá no site, no meu site está lá escrito. Então, assim, quer dizer que o Felipe é antiético? Não, não sou antiético. Só que você tem que ter acesso à informação. Então, assim, você não sabe quais medicamentos se usa para coronavírus? Não sabe. Que é a cloroquina, que é a ivermectina, a azitromicina. Tu não sabe os remédios? Sabe? Tu vai tomar esta merda? Não. Tu não vai tomar, tu vai no médico. Então, assim, a pessoa tem que ter a consciência mental disso, né? Tipo, só porque o Felipe falou remédio, eu vou dar o remédio para o passarinho? Claro que não. Então, assim, então a base hoje em dia chama-se tilmicosina. É a principal base, é a coisa que há de melhor hoje em dia para tratamento de micoplasmose. Beleza. Felipe, então a gente já identificou a micoplasmose, a gente já medicou. Quanto tempo essa ave ela leva para ela estar totalmente recuperada? Um fato muito importante aqui. Tá bonito, é que tem um bagulho aqui, é porque eu confundo, é invertido. Ó. É aqui, ó. É porque a luz também em cima às vezes atrapalha. Mas uma coisa muito importante que, na minha concepção, e aí quando eu falo, assim, eu falo de carteirinha, né? Eu não falo, porra, porque de orelhada. Porque eu vi outro veterinário fazer, não. Titio, eu fiz um mestrado em microbiologia veterinária. Quando eu terminei a rural, a faculdade, eu fiz a especialização, e aí, paralelo à especialização, eu fiz um mestrado em microbiologia veterinária na rural. Então, assim, Felipe, você é mestre? Mestre, sou mestre. Não fiz doutorado, fiz mestrado. E o meu mestrado em microbiologia veterinária me dá o know-how de falar com vocês de uma forma mais profunda e mais aberta sobre o assunto, quando o assunto é microbiologia. E eu bato no peito e falo para você que micoplasma, ela não tem cura. Ai, Felipe, caiu, vou chorar, não tem cura. Não tem cura. Ela tem só um controle microbiológico, e esse controle microbiológico ele vem com o uso do pulmotil, ou da tilmicosina, de tempos em tempos no seu plantel. Então, é você usar a cada 3 meses, 4 meses ou 6 meses, depende da quantidade, do grau ali afetado do seu plantel. Felipe, eu tratei e fiz o exame, deu negativo. Parabéns, mas não zerou, porque a micoplasma ela é um parasita intracelular obrigatório. Ela tem que estar dentro da célula obrigatoriamente para sobreviver. Então, ela estando dentro da célula, se a imunidade do seu animal estiver alta, você deu o medicamento, e se você fizer um exame de micoplasma logo em seguida, vai dar negativo. Quer dizer que seu animal é negativo? Não. Quer dizer que apenas ele não sofreu eliminação do agente nas fezes naquele momento. E aí a pessoa tem dificuldade de entender isso. Ela acha que a ave vai ficar curada. Não vai ficar curada. Ela vai ficar assintomática. E aí você vai voltar a reproduzir? Obviamente, muitas vezes volta a reproduzir, muitas vezes volta a encher ovo, volta a fazer tudo isso, mas você tem que ter um controle microbiológico o ano inteiro. É você dar o medicamento em tempos o ano inteiro. Quem vai te orientar isso? O veterinário. É ele que vai te passar, olha, vamos dar de 6 em 6 meses no seu plantel, porque a quantidade é baixa. Vamos aumentar a imunidade no seu plantel com homeopatia, com fitoterápicos, com organil, aminomix, nutralógico, o que você quiser usar, né? Vamos evitar o estresse no plantel, vamos fazer uma quarentena e por aí vai. Então, assim, você acaba tendo um controle microbiológico o ano inteiro, e aí você vai ter sucesso na criação, porque você não vai ter o acometimento do seu plantel por micoplasma, mas você tem um controle e não a cura. Tem colegas que falam que 3 exames consecutivos a ave é considerada negativa. Como o Titio falou,
fez mestrado em microbiologia, ele não fez, eu fiz. Mas fiz. E a micoplasmose, eu te garanto que ela não tem cura, por ela ser um parasita intracelular obrigatório. Você pode fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, em algum momento vai dar positivo de novo, quando cair a imunidade, esse animal vai sofrer, ele vai ter os sinais clínicos de novo, seja pelas fezes mais aguadas, pode ser por um problema respiratório, pode ser pela infertilidade que pode voltar. Então a concepção, e o que eu quero que vocês anotem na droga do caderno de vocês, é que não tem cura, e você tem que usar o remédio de tempos em tempos. E eu ia perguntar se a ave fica imune, mas você já respondeu tudo de uma vez só. A gente tem alguns agradecimentos aqui, cara. Vou botar cadê os agradecimentos? Sempre é bom para a gente ver. O Binho, obrigado pelas informações, parabéns pelo profissionalismo de vocês e os cuidados com os animais. Valeu, Binho. O Elivelton, você respondeu a pergunta dele. Ele também. É isso aí, Elivelton. Exatamente, vai compensar porque você tem poucas aves, vale a pena. Então, cara, Felipe... Quero ver mais agradecimentos, pô. Cadê os agradecimentos? Aqui, ó. Não, muita gente, né? Elivelton. É que tem muita gente falando no bate-papo, cara. Aqui, ó. Tá ao mesmo tempo. Não para. Assim, eu não consigo visualizar, né, os comentários. Quem visualiza é o Marcelo. Assim, não podemos fugir muito, né, da live, né, do objetivo principal, que é vocês entenderem um pouco mais sobre micoplasmose. Então, o objetivo é justamente vocês entenderem, compreenderem um pouco mais sobre essa enfermidade, sobre essa doença, que é uma realidade do plantel de muita gente. Muita gente mascara a doença, muita gente só nega o exame, coleta o exame de sacanagem errado para dar resultado negativo e aí vender o passarinho. Então, assim, mas pensa só, um passarinho hoje, vamos dar um exemplo prático, ele custa, sei lá, um abraço, Robertão, ele custa, por exemplo, R$800, um curió normal de 3 meses, 4 meses, R$800, vai. Aí, você mostrando para essa pessoa que você está vendendo esse animal com exames, esse passarinho vai, quase que dobrar de valor. Então, assim, você anexa nele um exame de mix preventivo, você já demonstrou preocupação, já demonstrou zelo, já demonstrou que você se preocupa com o próximo, você se preocupa com aquela venda que você fez, entendeu? Você se preocupa com você tem empatia, porque você quer comprar também um passarinho com os exames decentes feitos, e você está vendendo qualidade, você está vendendo uma genética de ponta, você está comercializando um animal com uma genética de alto valor agregado geneticamente, mas sanitariamente péssimo. E aí, assim, é péssimo. Às vezes, olha, tem gente, assim, eu fico triste. Tem gente que pega o passarinho no aeroporto aqui do Rio, do Galeão, e vai direto para a clínica, porque o cara não confia no criador. O cara é horrível isso. Tipo, o cara chega lá, olha, doutor, eu tenho que filmar para mostrar o anel e o caralho, para dizer que eu estou no veterinário, porque se vier doente, esse cara não vai me devolver o dinheiro. Então, assim, é uma coisa horrorosa. Então, assim, você tem que ter um controle de qualidade melhor, né, no seu plantel. E mesma coisa, teste de genotipagem, né? Hoje em dia não, mas já está na moda há alguns anos, né? Se fazer genotipagem dos bicudos, dos curiós, para provar que é pai, que é filho, que é neta do que você está falando. Porque muita gente já emerdalhou o mercado vendendo tralha, dizendo que era filho de sobe e desce, filho de vai e vem, o caramba, 4. Então, assim, e não é nada daquilo. E assim, é triste também, o cara chega lá no consultório e fala assim, olá, tudo bem? Não, tudo, vim fazer genotipagem. Eu falo, o senhor pode fazer a genotipagem em casa, o senhor manda para o laboratório, não tem nada a ver com isso. Não, eu preciso de uma pessoa idônea, coletando material, eu vou filmar e, além de eu filmar, eu vou fotografar para provar, a minha gata aqui, ó, eu vou fotografar para justamente comprovar essa idoneidade sua, vou usar a sua idoneidade para fazer esse sentido. Aí o Rodrigo, aí Rodrigo, beijão, meu amigo, eu vou jogar o War, eu jogo muito War com o Rodrigo, mas ele não sabe perder, eu ganho todas, ele não aceita a derrota. Preciosa também, um beijo para você, Preciosa. Aqui. Aí, dona Preciosa, linda, tudo bem? Mais um aqui. Ah, Fabi, ó, Sharon Stone. Obrigado, Fabi.
A Sharon Stone é uma cadelinha, né? A gente atende cães e gatos lá na clínica, óbvio, e a cadelinha acabou falecendo, né, por problemas de complicações cardíacas. Mas eu comentei, eu não sei se a Fabi assistiu, né, no meio da live, no início da live, falando justamente desses casos, né, casos graves, que você perde um animal, seja um cachorro, um gato, um passarinho, você acaba perdendo o animal, mas fica aí, né, o sentimento de gratidão e tudo mais, né. Cadê a gata deitou agora. Mais um agradecimento aí Mais do lives, o Ricardo. Marcelo tem convidado para as lives do Marcelo bombam. As minhas lives dão, pô, 100 pessoas, a dele dá 3.000. Ó, O Marcelo tem convidado a gente. vamos firmar um compromisso aqui. Se essa live chegar a 50 mil visualizações em uma semana, a gente faz outra live com o Felipe. Falando de quê, Felipe? Escolhe. Coccidiose. Coccidiose, pronto. Coccidiose a verdade vem, né, cara? sobre coccidiose. Aí nego vai pirar, nego vai querer me processar e tudo. Felipe, eu não sei como te agradecer, cara. Muito obrigado por tudo, desde o primeiro momento que você se predispôs logo a fazer a live. Muito obrigado por tudo, cara. Deixa o telefone lá da Bird e tuas redes sociais você já deixou, mas se quiser deixar de novo, fica à vontade. Vou pedir aí quem está assistindo a live, bota aí meus telefones aí, que já fica fixado aí nos comentários, mas vou falar, é 981014122, 981014122, o Roberto, DDD é bota o 21. telefone aqui da Bird e do Felipe, que a Cadê gente a vai Roberta? um pouco que o pessoal anotar. Roberta, bota aí. Então, porra, tem mais de 1.000 pessoas na live, então assim, pelo amor de Deus, hein? Nem te pergunta. Mas o WhatsApp é legal, quando a pessoa tem dúvida e tal. Telefones lá da clínica, 2567-7304. Segue lá nas redes sociais, Birds e Cia no Instagram, no Facebook. E os sites, né? Que tem mais informação no site do que no Instagram e tudo mais. Mas é legal, é bacana. Se eu não conseguir falar com vocês, às vezes a pessoa liga, né? Muita coisa também por causa da rádio, né? Da Rádio Tupi. Essa colega Fabiana também tem uma rádio em São Cristóvão, né? Ela também tem uma rádio. E ela também, eu participo lá da rádio dela também. Mas vem muito também pela Tupi, né? Que também é em São Cristóvão, né? A sede da Tupi é em São Cristóvão. Então, assim, sexta-feira é o dia, né? Então a gente entra lá ao vivo falando, né? 4h45, às vezes tá lá o telefone tocando, passarinho gritando, e porra, uma confusão. É a vida, é ao vivo, é ao vivo. Vai lá, aquela gritaria danada. E aí, acabou a entrevista, já liga uma galera, né? E é impressionante, assim, e tem muita gente, é um carinho muito legal, né? Tipo, a pessoa liga, fala assim, ui. Aí, às vezes, eu atendo o telefone, que eu acabei de desligar, eu atendo. Aí, consultório, boa tarde. Oi, boa tarde, queria falar com o Felipe. Não, sou eu. Não, mas como assim? Ah, meu Deus, muito legal e tal, não sei o quê. Assim, é um carinho legal demais, né? Do público em geral e tal, é muito bacana. A clínica fica no bairro do Maracanã, fazendo merchandising, não esqueçam lá do plano. O plano, a secretária pode tirar a dúvida de vocês do plano, elas estão bem treinadas para isso. Eu não preciso falar sobre o plano, o que está incluso e tal, só ligar para lá, elas tiram a dúvida. O plano custa R$100 por mês, custa 1.200 por ano, e está incluso quantos animais do seu plantel tiver. Então, assim, é bem bacana. Está funcionando muito bem. A gente funciona, a única clínica especializada em aves e animais silvestres que funciona 24 horas no Rio de Janeiro. Então, assim, funciona mesmo, de fato, com veterinário, 24 horas veterinário especializado. Nenhuma outra clínica consegue fazer isso. Tem muita gente aí que interna bicho e larga lá o bicho lá internado e vai embora dormir e chega de manhã o bicho está morto. Se você ligar para minha clínica agora, não sei nem que hora são, mas se você ligar agora, tem certeza que algum veterinário vai atender o seu telefone e vai tirar sua dúvida, vai te explicar. Se você tiver uma emergência, vai estar lá de fato para poder te atender, né? Valeu, Felipe Alves, muito bacana. Legal, legal. A vibe é boa, eu gosto de falar, né? Eu falo pra caramba. Nas consultas eu não falo muito porque, assim, tem que ser mais dinâmico, né? Na consulta eu tenho que, muitas vezes, me ater ao problema inicial da pessoa, né? A queixa principal da pessoa. Até porque, tipo, em épocas de pandemia e tem toda uma restrição de movimentação, não pode ter muita gente na recepção, muitas vezes o companheiro da pessoa tem que esperar do lado de fora da clínica, então, assim, eu acabo sendo hoje em dia mais ágil, mais rápido na consulta, justamente para a pessoa não ficar muito tempo lá dentro, né? Um ambiente fechado, com ar-condicionado, então não é o melhor dos ambientes para se ficar com muita aglomeração. Entendeu?
Felipe, cara, nem sei como te agradecer. Muito obrigado. Vamos esperar essa live bater a meta, que a gente vai fazer a live sobre coccidiose. Se bater a meta, a gente faz de coccidiose. Beleza? A gente já falou 1h30, cara. Mais de 1h30. Não, tá bom, mas tá legal, tá bacana. O meu telefone tá com a tela quebrada, né? Eu não consigo ver quantos tem na live aqui, mas aparece assim, live, 1.300 e pouco. Assim, e agradecer, né? Muita gente, eu acho tão legal isso, né? A pessoa parar para assistir um veterinário falar, eu acho isso tão bacana, tão legal. É muito legal, assim, né? A pessoa se dedicar esse tempo, se dedicar para aprender alguma coisa nova, que às vezes não é o métier dela. Às vezes o cara é motorista de aplicativo, o cara tem outros afazeres, é advogado, enfim, é outra profissão, e ele para um tempo da vida dele para assistir. Muitas vezes ele deixa o telefone ligado ali, ele está ouvindo e tal, fazendo outras coisas, dando filho, jantando, mas é legal, é um carinho muito, muito interessante isso, eu gosto, sabe? Eu acho muito bacana, e eu acho que só temos a crescer, eu acho que é muito, muito interessante isso, eu acho que é fantástico, sabe? Cara, muito obrigado. Você que está assistindo, compartilhe se você quer ver o Felipe falando sobre coccidiose, e o cara fala muito sobre coccidiose, muito sobre coccidiose. Você compartilha essa live, a gente chegando na nossa meta, com certeza a gente vai ter outra live com o Felipe. Felipe, cara, muito obrigado por tudo, grande abraço. Valeu, um abraço, gente, fique com Deus. Até a próxima, mal, abraço. Grande abraço. Nada, foi mal, velho. Tchau. Deus, tchau. Rapaziada, essa foi a live com o Felipe Bate. O telefone da clínica dele, que é Birds e Cia, tá aqui na tela, a Roberta botou. É primordial a gente atender bem a nossa ave. O Felipe tem um plano lá, cara, que é um plano de saúde para ave, que custa R$100 por mês, independente do número de aves que você tenha. Vale muito a pena. Cuida da sua ave, cuida do seu bicho. A vida das aves vale muito. Beleza, rapaziada? Então, por hoje foi isso. Mais de 1h30 falando só sobre micoplasmose, que não é uma doença muito conhecida. Agora você já conhece a micoplasmose. Compartilha a live. Chegando na nossa meta, a gente vai fazer a live de novo com o Felipe. Lembrando, o telefone da clínica dele tá aqui embaixo. Vocês liguem para lá, marquem sua consulta, façam o seu plano de saúde. Muito obrigado por tudo. Grande abraço. Até a próxima.